Abra a sua Bíblia no texto de Gênesis 44:16. Nesta manhã eu quero pensar com vocês sobre o seguinte tema: de quem é a culpa? De quem é a culpa? Gênesis 44:16, nós lemos assim: Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Descobriu Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor. Estamos todos na mesma situação e somos tão culpados quanto aquele que foi encontrado com o cálice. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Eu começo com uma pergunta: nas mãos de quem está o cálice? De quem é a culpa do nosso mal? Eu posso imaginar que aí nas mentes, nos corações, talvez alguns já tenham a resposta pronta. O que é a história de José, já no Egito, como governador, tem a nos ensinar nesta manhã sobre esta pergunta: de quem é a culpa? José preparou uma estratégia para se revelar aos seus irmãos e trazer a sua família para o Egito, onde havia abundância de mantimentos e de alimentos, enquanto o restante da terra vivia há 2 anos há 2 anos, sob a fome ou debaixo da fome. José fez o seguinte: mandou o seu mordomo, o seu empregado, encher de mantimentos os sacos de cereais dos seus irmãos, que tinham ido ao Egito comprar alimentos, e tinham levado já pela 2ª vez, e pôr de volta o dinheiro de cada um, mas a sua taça de prata, onde ele bebia, enfim, a sua taça predileta, vamos dizer assim, ele mandou colocar na bagagem de Benjamim, o irmão mais novo. Ele mandou então o mordomo seguir os seus irmãos, eles voltavam para a terra de Canaã, com a acusação de serem ladrões, de terem roubado a taça de prata de José. Ao que eles se apressaram, cada um a pôr em terra o seu saco e cada um abri-lo, sendo, entretanto, encontrada a taça na bagagem de Benjamim. A estratégia de José e a reação de Judá, um dos irmãos que nós temos lido há pouco, revelam verdades sobre o tema crise e culpa. Crise e culpa. O que a história nos ensina sobre esses temas, ou essas perguntas? Em primeiro lugar, eu aprendo com esse texto a seguinte verdade: a crise levanta a pergunta da culpa. Vejam o capítulo 44, versos 12 a 13. O despenseiro buscou entre a bagagem dos irmãos de José, começando pelo maior e acabando pelo mais novo, e achou-se a taça no saco de Benjamim. Qual foi a reação diante dessa descoberta? Verso 13 diz: então eles, os irmãos todos, rasgaram as suas vestes, e tendo cada um carregado o seu jumento, voltaram à cidade.
Vejam, portanto, meus amados irmãos, que aquela situação, a atitude que eles tinham de buscar ali na sua terra, ali na terra do Egito, buscando alimentos, mantimentos para suprir as suas necessidades e a fome da sua terra, os levou 2 vezes ao Egito, mas todas as vezes eles foram confrontados, eles foram maltratados, embora era uma estratégia de José, mas isso trouxe a eles uma crise. E agora, com a segunda descoberta, eles entram novamente em crise. O que disse Judá, e a resposta de Judá foi exatamente esta: que responderemos a meu Senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Deus descobriu a iniquidade dos teus servos. Essa reação de Judá. E o que disse Judá não quer dizer que eles confessavam este roubo que não cometeram. Mas, meus amados irmãos, eles estavam pensando no seu antigo crime contra José. Lá, quando José tinha apenas 17 anos de idade, já se passaram mais de 18, mais de 20 anos, desde que eles tinham conspirado contra José, vendido como uma mercadoria, odiaram-no, invejaram-no, mais de 20 anos, mas a culpa continuava no seu coração. A crise levanta a pergunta da crise. O golpe que eles agora sofriam e que os atingia parecia vir da ira de Deus e manifesta que eles estavam em estado de pecado, ainda que fosse 20 anos depois. Passado mal resolvido ou não resolvido, meus amados irmãos, produz culpa. Vejam o que Judá diz: descobriu Deus a iniquidade de teus servos. Não estava, obviamente, se referindo àquela situação ou àquela taça encontrada ali nas coisas de Benjamim. Circunstâncias extremas, inexplicáveis, nos convidam a refletir sobre o nosso passado. Causa e efeito. Tiago, ao falar sobre, por exemplo, enfermidades, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Então a crise faz isso com a gente. A crise levanta a pergunta da culpa. Quem é o culpado? Ou de quem é a culpa? Segunda verdade que esse texto me traz é que as atitudes certas no presente não conseguem, não podem, não fazem expiação do passado. Não podem fazer. Vejam o que diz o texto, capítulo 44, versículos 7 a 9. Aliás, um pouco antes, na primeira ida deles ao Egito, quando José começa a lhes tratar mal, eles dizem a José: somos homens de retidão. Capítulo 42, versículo 11. Agora observem aqui, capítulo 44, versículos 7 a 9. Responderam-lhe eles: por que fala, meu senhor, tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que achamos na boca dos nossos sacos, tu tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata e ouro? Às vezes nós imaginamos
que agir certo no presente resolve alguma má escolha ou má ação do passado. Mas não é assim. Cada ação precisa ter o seu tratamento, precisa ser enfrentada, precisa ser confrontada pela palavra de Deus. Eles imaginaram que a forma com que viviam agora poderia apagar aquilo que foi feito no passado. Mas só há uma forma de resolver o problema do pecado. É com arrependimento, é com a confissão. E isso vai acontecer mais tarde. Sim, meus amados irmãos, as atitudes certas no presente não fazem expiação do passado. Terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o passado não resolvido, ele tem consequências. Mais cedo ou mais tarde. Eles têm consequências. Ele tem consequências. Tudo tem consequências cedo ou tarde. Olha o que eles disseram aqui. Eis que nós somos escravos de meu Senhor. Judá diz isto. Tanto nós como aquele em cuja mão foi achada a taça. Há consequências, meus amados irmãos. Todas as nossas más escolhas, tudo aquilo que fazemos, tem as suas consequências. É por isso que a gente precisa, antes de agir, pensar, refletir. Alguém já disse, antes de acelerar a língua, por exemplo, engrene a mente. Ou seja, até uma palavra dita, ociosa, como disse Jesus, até disso nós prestaremos contas. Observem que capítulo 44, versículo 34, Judá argumenta com José quando ele pretendia deixar Benjamim preso e levá-los, mandá-los de volta para casa. Ele diz, olha, não me faças voltar sem Benjamim, para que meus olhos não vejam, ou para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Observem, portanto, a ideia de que fechar os olhos para as consequências, fingir que nada está acontecendo, não resolve o problema. A quarta verdade que quero trazer a vocês é que ao invés de autojustificação, é preciso confissão. A palavra de Judá aqui é muito séria, muito forte. Diz o texto, então disse Judá, que responderemos a meu Senhor, que falaremos, como nos justificaremos? Descobriu Deus a iniquidade dos teus servos, eis que somos escravos de meu Senhor, estamos todos na mesma situação, somos tão culpados quanto aquele que foi encontrado com cálice. A nossa tendência humana diante do confronto é procurar culpados. E ao procurar culpados por nossos males, por nossas mazelas, por nossas dificuldades, nós procuramos autojustificação. Judá aqui chega a essa conclusão. Como nos justificaremos? Sabe por que ele disse isso? Porque tinha consciência do pecado cometido lá atrás. Ele tinha consciência disso. Vejam, estamos todos na mesma situação. Somos tão culpados quanto Benjamim, com o qual foi encontrado o cálice. Como nos justificaremos? A palavra de Deus nos diz de forma tão clara, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como nos justificar e dizermos, somos perfeitos, não erramos, diante dos males que vêm sobre nós? O grande desafio aqui não é calar, mas é falar sobre a culpa. Davi, no Salmo 32, é um salmo muito especial sobre essa questão
do pecado, culpa e consequências na nossa vida. Ele diz assim: enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante todo o dia. Enquanto guardei silêncio. Falar sobre a culpa, ou seja, fazer confissão, abre portas para a redenção. Insisto, não há autojustificação, não há tentativa de justificar os nossos erros e as nossas falhas, não há tentativa de buscar bodes expiatórios para os nossos problemas e os nossos males. Não há tentativa de apedrejar aqueles que porventura consideremos culpados, mas exatamente a confissão. Olha o verso 18. Então Judá se chegou a José e disse: Ah, Senhor meu, deixa-me, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. E o que nós temos após isto é toda a narrativa exatamente como tinha acontecido. A confissão, só a confissão, abre as portas para a redenção. A confissão de Judá preparou a revelação e a reconciliação de José com seus irmãos após longos e sofridos 20 anos. Vale a pena a gente repetir mais uma vez a palavra de Judá, neste capítulo 44, no versículo 16. Então disse Judá: que responderemos a meu senhor, que falaremos, e como nos justificaremos? Descobriu Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor. Estamos todos na mesma situação e somos tão culpados quanto Benjamim, aquele que foi encontrado com o cálice. Nada de autojustificação, nada de buscar a culpa ou colocar a culpa só sobre Benjamim, que não era verdade, mas lembrando-se lá do que eles fizeram atrás, a culpa estava no coração. E a única forma de resolver o problema da culpa é a confissão. Isso me leva à última verdade que quero trazer para vocês. Colocar-se no lugar do culpado faz do mundo um lugar de todos. É o último aspecto que eu quero ressaltar para você nesta manhã. Colocar-se no lugar do culpado faz do mundo um lugar de todos. Observem, capítulo 44, versículo 33. Agora, pois, fique teu servo em lugar do menino como escravo de meu senhor, e que suba o menino com os seus irmãos. Interessante ao ler isto. Judá diz a José: fique eu no lugar de Benjamim. Eu quero repetir o que eu disse. Colocar-se no lugar do culpado faz do mundo um lugar de todos. Um lugar de todos. Estamos todos na mesma situação. Somos tão culpados quanto aquele que foi encontrado com o cálice. Muitas vezes nossa atitude é nos colocar como especiais no mundo. Ah, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Ah, não, eu não sou culpado de nada. Ah, não, eu sou inocente. Mas o que o texto me ensina é que a gente precisa aprender a fazer esta, eu vou chamar de empatia, colocar-se no lugar do outro. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a entender algumas ações e algumas atitudes do outro.
Meus amados irmãos, será que colocar-se no lugar do culpado não seria falso, não seria hipócrita, não seria teatral? Talvez você pergunte. Não. A não ser que sejamos absolutamente inocentes. Nós precisamos fazer isto constantemente. Nos colocar no lugar do outro, para entender a nossa própria culpa e aquilo que estamos vivenciando. O problema é que nós muitas vezes nos comparamos uns com os outros. Mas se nos compararmos com Jesus, então não há outra coisa a dizer, senão aquilo que Judá disse: estamos todos na mesma situação, somos tão culpados quanto aquele que foi encontrado com o cálice. Esse é o grande desafio para todos nós. É nos colocar no lugar do outro, para entender que todos somos culpados. Meus amados irmãos, João capítulo 8, versículos 3 a 11, é um texto muito especial. Mulher apanhada em flagrante adultério, no próprio ato. E a lei mandava que mulheres tais fossem apedrejadas. E os homens levaram esta mulher a Jesus e disseram: o que é que o Senhor diz? Porque a lei manda apedrejá-la. E a Bíblia diz que eles insistiram, Jesus escrevia com o dedo na terra, mas eles insistiram e perguntaram-lhe novamente. Ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. A Bíblia diz que um a um foram se retirando. Alguém já disse que o que Jesus escrevia na terra, ali na areia, provavelmente era o pecado de vários daqueles que estavam ali presentes, tentando apedrejar a mulher. E na medida que alguém olhava e via ali o seu pecado revelado, ele dizia: bom, eu não sou indesculpável, eu não estou sem culpa, e se retirava. Agora observe, interessante, é que a começar pelos mais velhos e até os últimos, ficou só Jesus e a mulher. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais, disse à mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Olha o que Jesus disse a ela. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. De quem era a culpa? Da mulher? Não. A culpa era de todos. De quem era a culpa? Da mulher? Sim, a mulher também tinha culpa. Vai e não peques mais. E diz assim o texto: aquele que tiver a real solução para este problema da pandemia, que atire a primeira pedra. Atire no prefeito que fechou a cidade e mandou todos para casa. Atire no presidente que pede para abrir a cidade e a volta ao trabalho. Atire nos médicos que pedem o isolamento social para evitar o colapso no sistema de saúde. Atire nos economistas que pedem para voltar à rotina, prevendo um colapso financeiro. O negócio é atirar pedras. Se voltar tudo a funcionar, vão morrer quantas pessoas? Se ficar em isolamento social, vão fechar quantas empresas? Eu vou responder: ninguém sabe. Quando um problema não tem solução, elegemos um culpado, um inimigo, um vilão. Não, a culpa não é do prefeito.
Não, a culpa não é do governador. Não, a culpa não é do presidente, nem dos médicos, nem dos economistas e nem do ministro da Saúde. Eles estão tão perdidos quanto todos nós, tão perdidos quanto todos os líderes mundiais. Fomos pegos de surpresa, sem manual de procedimentos. Cada um acha uma coisa, mas ninguém tem certeza. Então, quem sabe, não é a hora de parar de perder tempo atirando pedras e dando palpites, e começar a orar mais, amar mais, chorar mais, valorizar mais os amigos e a família. Chega de ódio. Talvez seja essa a solução. Éramos todos humanos, mas a religião nos separou, a política nos dividiu, o dinheiro nos classificou, até que chegou o vírus e nos igualou. De quem é a culpa? Quando a gente olha essa situação que estamos vivendo, de quem é a culpa? Será que a culpa não é nossa? Nós que vivemos tanto tempo sem nos preocuparmos com o outro que sofria ao nosso lado. Nós que não nos importávamos com a morte do vizinho, com a morte daquele que estava ao nosso redor. De quem é a culpa? Talvez seja o tempo de dizermos, como disse Judá, estamos todos na mesma situação. Somos tão culpados quanto aquele que foi encontrado com o cálice. Há uma confissão que diz assim: confesso a Deus onipotente, porque pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Por minha culpa, minha máxima culpa. Ah, irmãos, paremos de atirar pedras e assumamos a nossa culpa.